Boa tarde, povo. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live. Estamos escutando bem? Dá um joinha aí se vocês estiverem me escutando bem, só para eu ter certeza que vocês estão conseguindo me escutar. Boa tarde, Tamires, Anderson, Diniz, tá ok. João, seja bem-vindo. Isso aí, galera, que bom que vocês estão me escutando bem. Ok. Galera, enquanto o povo vai entrando aí, recadinho primeiro, né? Então, se você estiver assistindo pelo YouTube e começar a falhar o som, tá? É só vocês ou migrarem para o Instagram, hoje eu não vou espelhar nada, então se vocês querem migrar para o Instagram, ou me manda mensagem, né, aí no chat do YouTube que eu consigo ver se tem algum problema aqui, tá? Então se o áudio ou alguma coisa falhar, pode me colocar aí nos comentários. E também aqui, se falhar alguma coisa, só vocês me falarem, tá bom? Às vezes o áudio dá uma pipocada. Outra coisa importante, então, lá no YouTube, muita gente me pergunta, fica salva a live? Sim, essa live ela fica gravada lá no YouTube. Não é automaticamente, por quê? Eu faço a live agora, mando para minha equipe vai lá, edita e coloca. Edita basicamente o começo e o final só para colocar uma foto, né, para vocês conseguirem visualizar direitinho que tema que é, e vai parar lá no meu YouTube de novo, então cerca de 2 dias depois que a live é feita, ela já está disponível lá no meu YouTube. Então, se você não sabe qual que é o meu YouTube, é Ginatics, também igualzinho aqui no Instagram, dita normal, Gin, né, em inglês, de ginástica, Nat com Y, CS. Aí, clica lá e vocês conseguem, né, começar vocês podem se inscrever e também notificar, colocar lá o sininho para lembrar sempre das lives, sabe? Sempre que aparecer conteúdo novo, vai mostrar o alerta para vocês, tá bom? Assim vocês acabam não perdendo conteúdo nenhum, beleza? Oi, maravilhosa. Oi, Dri. Tudo bom? Quanto tempo? Então, hoje minha vida voltou à rotina normal, né? Então, voltei a dar aula, personal, lives, mas aqui do box. Para quem não sabe, eu estava afastada por conta do Covid, então hoje voltamos ao normal aqui ao box. Beleza? Vamos lá. Aula de hoje, do que vai ser? Eu vou ajudar vocês a entenderem a lógica de como eu monto um treino de movimentos ginásticos, especificamente para o Rope Climb, para alunos avançados. Então, como que funciona? Quais critérios que eu uso? Em quantas partes eu divido esse treino? Esse conteúdo é muito importante porque, às vezes, o coach está acostumado a certos educativos, a pensar de uma forma, pegar educativos prontos da internet e não saber exatamente por que você está usando. Então, nós, profissionais de educação física, devemos saber o porquê que a gente está passando e para que naquele momento. Tá? Então, para que aluno que serve? Então, isso é um ponto muito, né, a se observar. Então, eu já foquei aqui, é para alunos avançados. Tá? Se esse treino vai ser individual ou se vai ser coletivo, então isso é muito importante para a gente saber realmente como direcionar. Se esse treino vai ser dividido em quantas partes, quais critérios que eu uso para escolher cada exercício de cada parte. Então, tudo isso eu vou falar para vocês hoje, especificamente sobre Rope Climb para alunos avançados, ok? Então, para alunos que muitas vezes já sobem, já fazem o movimento de Rope Climb, mas às vezes tem alguns pontinhos para melhorar e você não sabe que educativo passar, que ativação passar para o seu aluno aí, tá bom? Para ele conseguir deixar o movimento ainda mais técnico. Beleza, então primeiro eu vou ensinar as duas formas, tá? Aulas individuais e aulas coletivas, beleza?
Então, primeiro eu vou falar tudo sobre aulas individuais, ou seja, consultoria online e também personal, tá? Então, eu vou falar sobre esses dois conteúdos aí e depois eu vou falar sobre aulas coletivas, que aí é aulas específicas de ginástica, aulas, a parte técnica do OD, ou lá do CrossFit, ou do Cross Training, tá? Independente do estilo aí, tá? Então, pode ser tanto para o CrossFit quanto para o Cross Training, nas aulas específicas também, tá bom? Então, primeiro eu vou falar tudo sobre como montar para as aulas individuais, para alunos individuais, então consultoria online personal. Sempre, independente se for para individual ou para aulas coletivas, eu divido o treino em 5 partes para essas aulas individuais. Então, 5 partes para conquistar esse treino completo. Primeira parte, mobilidade. Segunda parte, ativação. Terceira, fortalecimento de core. Quarta, educativos. E a quinta, rendimento. O que é primeiro cada uma dessas partes? O que é a parte, o que é importante, né? Então, todas elas têm um nível X de importância. Elas não têm, a mobilidade é mais importante do que a ativação é mais importante. Não, não tem. Todas elas vão fazer parte de um treino, e esse treino só vai ser efetivo se tiver todas essas partes bem feitas, ok? Para o seu aluno. Então, primeira parte, mobilidade. Essa parte de mobilidade a gente trabalha uma mobilidade articular desse seu aluno, tá? Então, isso para quê? Então, lembra por quê e para quê? Por que a gente usa a mobilidade? Para já possibilitar melhora nesse movimento do aluno. Então, às vezes o aluno não consegue fazer o movimento por falta de mobilidade. Então, a gente já tenta aparar essa aresta aí. E também para evitar lesões, tá bom? Às vezes o aluno é encurtado e isso vai ocasionar lesões nele. Então, por isso que a gente já arredonda isso. Próxima parte do treino, ativação. Nessa ativação, a gente trabalha as musculaturas todas que são envolvidas, né, e a articulação que é envolvida por aquele movimento específico. Hoje a gente está olhando para o rope climb, ok? Então, especificamente para esse movimento. Para quê? A gente vai usar a ativação para, como o próprio nome fala, ativar a musculatura para já o corpo entendendo como que vai acontecer aquele movimento. Se o movimento é de puxar, se o movimento é de empurrar, se o movimento é de abdução, adução, tá? Então tudo isso a gente já vai trabalhar nessa parte de ativação e também serve para prevenir lesões, ok? A terceira parte, fortalecimento de core. Nessa parte de fortalecimento de core, a gente ensina o nosso aluno que a força sempre vem do centro para as extremidades. Quando está faltando força, às vezes o aluno está com o abdômen ou com o glúteo solto, não está contraído. Tá? E os nossos alunos têm muita dificuldade num controle de core, de forma geral. Tá? Às vezes eles acham que estão contraindo o abdômen e eles, na verdade, estão estufando a barriga. Ou não, eles até conseguem contrair o abdômen, só que aí eles travam a respiração. Então é nessa hora que a gente vai trabalhar essa consciência do aluno e também ajudar a fortalecer e deixar o movimento mais leve, mais fácil, tá bom? Beleza. Aí, a quarta parte do treino, a gente vai trabalhar os educativos. Na parte dos educativos, a gente vai olhar para a similaridade do movimento. Então, não adianta eu estar ensinando o movimento de puxar, né, por exemplo, que nem hoje do rope climb, e lá passar educativos para outro estímulo, para empurrar, ou, por exemplo, em vez de fazer um educativo, né, como o próprio nome fala, para que vai educar o movimento real, não, eu passo algo que só para adaptar, né, só para a pessoa falar que ela está fazendo alguma coisa parecida com aquilo. E não, ela tem que ser o mais próximo possível. Vocês já vão entender isso na hora que eu for montar o treino junto com vocês, tá? E a parte do rendimento, que é a última parte, é colocar em prática o que a gente colocou nos educativos, só que agora com uma intensidade um pouco maior.
Porque a gente tem que olhar para o nosso esporte especificamente. No CrossFit, a gente não fala sobre trabalhar com alta intensidade. Então, por isso que é tão importante colocar o rendimento. Porque uma coisa é o seu aluno conseguir fazer um movimento descansado, com 1,5 minutos de descanso, assim como no LPO. No LPO, uma coisa é ele fazer uma movimentação, depois descansar 1,5 minutos, 2 minutos, e aí fazer outra. Outra coisa é ele fazer várias repetições, então aumentar a intensidade. Como o nosso esporte está ligado à alta intensidade, é importante que ele saiba trabalhar com alta intensidade. Então, por isso que a gente coloca na planilha deles de consultoria online ou de personal essa parte de rendimento. Colocar à prova o condicionamento dele e a técnica dele nessa hora, tá bom? Então, beleza, uma vez agora que vocês já entenderam as partes do treino em geral, conseguiu entender, agora vocês vão precisar saber quais movimentos usar em cada um deles. Qual que é o melhor movimento, tá bom? Então, lembrando que não é receita de bolo, não é pílula mágica, né? Então não tem uma fórmula exata para fazer cada coisa, né? E o que eu acredito muito é que não existe... Por que eu sempre penso de forma geral? Ou, isso daqui pode ajudar tal aluno, isso daqui vai ajudar outro aluno. Talvez isso não ajude esse, mas ajude esse. Por quê? Galera, a gente trabalha com seres humanos, e seres humanos eles são diferentes uns dos outros, tá? Eles têm um biotipo diferente, eles têm condições motoras diferentes, eles têm acervo diferente. Então não adianta eu querer desenhar um método, né? Tipo, tum, 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 com passo 1, 2, 3, 4, e ter que ser aquilo especificamente. Então, para olhar isso de forma geral, eu penso em um critério. Então, como que eu uso cada movimento no lugar certo, tá bom? E na hora certa. Então, para isso eu tenho uma série de critérios. Pensando em mobilidade, eu coloco como critério levar em consideração a articulação envolvida e também a similaridade com o movimento. Como assim, Nath? Então, por exemplo, a articulação envolvida para o rope climb, por exemplo. Quais articulações são envolvidas? Então, tem a articulação do punho, tem a articulação do cotovelo, é ele que faz a flexão, tem a articulação do ombro, da cintura escapular. Então, são várias articulações envolvidas. Tem uma que é 100% certa e as outras 100% errada? Não. Tá? Então, por isso que eu estou falando, não tem receita de bolo. Não, para o rope climb eu vou fazer mobilidade de tal articulação. Não. Como que você vai escolher isso? Olhando para o indivíduo. Então, aqui a gente está montando aulas individuais, então, naturalmente, a gente vai olhar para o indivíduo. Qual mobilidade dessas que o seu aluno precisa ganhar primeiro? Ou, por exemplo, ele não tem mobilidade de ombro. Então, naturalmente, é melhor trabalhar mais mobilidade de ombro e menos de outros, tá bom? Mas não tem certo e errado aqui. Então, eu vou olhar para articulações, todas as articulações envolvidas e vou ver qual é melhor para aquele meu aluno. E a similaridade do movimento. É de flexão ou extensão de punho, é de flexão ou extensão de cotovelo esse movimento, é de extensão ou flexão. Então, assim, abdução, adução, o que é? Elevação, tudo isso a gente tem que colocar. Então, tá bom, no movimento de rope climb especificamente, qual articulação eu posso usar? Qualquer uma dessas, certo? Que eu já citei. Punho, cotovelo, ombro, cintura escapular, qualquer uma dessas está correto. Eu olhando aqui para o meu aluno, esse meu aluno imaginário aqui, eu escolhi a mobilidade de ombro, ok? Então, escolhi a articulação envolvida e a similaridade com o movimento. A similaridade com o movimento, eu vou trabalhar o movimento alternado, assim como olha a similaridade com o movimento, assim como na hora que ele está subindo na corda. Ele está com uma mão lá para cima, enquanto a outra está para baixo. Né? Então, ele não está com as duas lá para cima. Então, não faria muito sentido eu fazer uma mobilidade de overhead. Percebe? Então, eu vou fazer o mais próximo possível, que é a mobilidade alternada. Tá?
Então, enquanto um braço vai lá para cima, o outro vai lá para baixo. O que eu tenho que ver nesse meu aluno aí, se essa mobilidade está sendo feita de forma correta? Então, primeiro ele tem que estar bem próximo, o ombro lá da orelha e com elevação da escápula. Então, dessa forma, cotovelo bem estendido e ombro encostando lá na orelha. Beleza? Com o máximo de amplitude possível dentro desse movimento. Beleza? Vocês conseguiram entender que o critério está alinhado com o estilo de movimento que eu usei? Deixa eu ver aqui que alguém me mandou alguma coisa. A mobilidade é muito importante, previne muitas lesões. Exatamente, isso aí. Muito bom. Então, deu para entender, né? Por que eu escolhi essa mobilidade e por que eu escolhi essa articulação. Poderia ter escolhido outra? Sim, porque ginástica, né, e atividade física não é uma fórmula exata, tá bom? Então não é, não, isso está certo e aquilo está totalmente errado. Sempre a gente tem que saber quais critérios que a outra pessoa está usando, tá bom? Beleza. Agora, a segunda parte do treino, ativação. Na parte de ativação, a gente tem que usar como critério, levando em consideração a articulação envolvida também e também a similaridade com o movimento. Percebe? É a mesma da mobilidade. Só que agora pensando em ativação da musculatura e ativação da articulação. Tá bom? Então, posso usar a mesma articulação que eu usei para a mobilidade? Sim. Posso usar outra? Sim, também. Então, você só tem que olhar para todas as articulações do seu aluno e ver qual articulação que ele precisa de mais ativação para aquele movimento específico, tá bom? Então, por exemplo, eu vou continuar aqui utilizando a articulação do ombro e da cintura escapular. Então, posso usar duas articulações combinadas? Sim, não tem problema nenhum, tá bom? Então, já escolhi a articulação envolvida e agora eu vou olhar a similaridade com o movimento. Quando eu penso especificamente para ativação de rope climb, eu vou precisar de uma ativação para puxar ou para empurrar. Tá? Então, primeira coisa, para puxar ou para empurrar, aquele princípio básico, tá, galera? Lá de profissão de educação física que a gente aprende na faculdade. Então, aqui a gente faz o movimento de puxar, certo? Então, não faz sentido eu fazer uma ativação para empurrar, percebe? Então, o mais próximo do movimento possível. Eu vou escolher... eu não falei o volume que eu faria da mobilidade. A mobilidade eu faria uma série de 20, tá? Uma série de 20 movimentos de mobilidade. Agora, de ativação, eu faria 2 séries de 10 movimentos de pull down. O pull down é aquele com elástico que a gente faz ativação grande dorsal lá, ó. Tá? Cotovelo bem estendido. E faz ativação, 2 séries de 10. O que eu tenho que olhar nesse movimento? Se o meu aluno está com o cotovelo estendido e se ele está fazendo ativação da escápula, tá bom? Então, do serrátil lá para baixo. Se ele está com o ombro lá em cima, querendo fazer força lá em cima, ou virando corcunda, tá errado o movimento, tá bom? Tem que vir lá dos dorsais, beleza? O movimento. Perfeito. Segundo movimento que eu usaria aqui. Aqui eu vou usar 2 ativações, tá bom? Então, a segunda ativação eu vou usar escapular. Eu vou ficar pendurado, né? Então, vou falar para o meu aluno ficar pendurado e vou fazer uma ativação escapular enquanto ele está pendurado. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Aqui, ó. Então, uma ativação escapular suspensa, tá bom? Então, nessa posição suspensa, o que você tem que ver? Se seu aluno está fazendo o movimento da escápula ou do cotovelo. Se ele estiver fazendo do cotovelo, está errado. É sempre da escápula, tá bom? Com o corpo bem rígido. Então, já conseguimos montar 2 das 5 partes do treino de rope climb para alunos avançados e individual. Então, ou consultoria online ou personal.
Vamos lá. Terceira parte do treino, fortalecimento de core. O que eu uso como critério aqui? Aqui eu vou usar o critério da similaridade com o movimento também e levar em consideração que o aluno precisa adquirir e ou aprimorar, tá bom? Nath, como assim? Similaridade com o movimento. O movimento precisa de estabilização, então bem provável que talvez precise de oblíquos. O movimento é de subir os membros inferiores ou trazer o membro superior, tá? Então tudo isso a gente tem que olhar para a similaridade com o movimento, tá? Se vai exigir mais do infra, então eu tenho que trabalhar mais infra, aquele movimento. Se é do supra, supra. Se é do oblíquo, beleza, tá? Se é de contração de glúteo, tudo isso eu tenho que ver antes de escolher o movimento. Beleza, para o movimento de rope climb especificamente de novo. O que eu uso bastante? Pensando em movimento de core, eu uso trazer a perna, certo? Eu uso um pouco mais do infra do que do supra, beleza? E também um pouquinho de oblíquo. Então, aí tá a similaridade com o movimento. Outra coisa, o que o aluno precisa adquirir e ou aprimorar. Então, o movimento de rope climb em si, ele tem que chegar com o pé lá bem próximo da mão. Então, o seu aluno às vezes já sobe, já faz rope climb, mas ele não faz de forma efetiva, ele não consegue dominar a técnica, tá? Então, ele tem que aprimorar ela, ok? Às vezes ele já faz, mas ele tem que aprimorar esse estímulo aí de core, perfeito? Então, que movimentos eu escolheria aqui nesse? Eu escolheria para alunos avançados, tá? Vou lembrar de novo vocês. Esses serviriam para alunos iniciantes? Esses especificamente do core, não. Os de ativação até daria para fazer para aluno iniciante, mas esses de fortalecimento de core não, tá? Então, por quê? Porque são fortalecimentos de core mais avançados. Tem adaptação? Tem, sempre tem. Mas especificamente assim, sem adaptação nenhuma, vai ficar difícil para os iniciantes, tá bom? Então, eu faria 3 séries de 10 segundos do L-sit lá no plate. Nath, o que é isso? Lá, nomenclatura da ginástica, é o esquadro, só que com a ajuda do plate. Então, daqui, eu apoio uma mão em cada anilha e tiro meu quadril e meu pé do chão. Tá bom? Então, percebe que é um movimento um pouco mais desafiador. 3 séries de 10. Por que eu escolhi esse? Porque trabalha infra e sustentação, tá bom? Da perna. Para o seu aluno conseguir chegar com o pé lá em cima, na mão, ele precisa de força no infra e também essa sustentação aí. Beleza, segundo movimento, eu faria 3 séries de 15 do V-up. De novo, eu vou aproximar meu pé da mão na corda, não é? Então, eu já vou trabalhar isso lá no chão. Olha a especificidade do movimento. Então, V-up. Beleza. Lembrando, vocês têm que olhar para o movimento do aluno se ele está tirando as costas inteiras do chão. Se ele está com as costas no chão, vê se o áudio melhorou aqui no YouTube. Gerner. Acho que agora está melhor. Se estiver melhor, me manda um joinha aí. Então, o V-up, ele tem que tirar as costas inteiras do chão, tentar manter a perna o mais estendida possível e tocar o pé na mão, ok? Se ele não estiver tirando as costas do chão, o movimento está errado, ok? Beleza. E outra coisa agora. Ah, eu não falei que ele precisava de um pouco de oblíquos, também força de oblíquos? Então, agora a gente vai pensar nessa força de oblíquos aí. A gente vai fazer um movimento do para-brisa lá com as pernas. Então, eu vou deitar de barriga para cima, vou falar para o meu aluno deitar de barriga para cima, deixar os braços afastados e eu vou tentar tocar o pé lá na mão, tá bom? Só que agora,
pensando na diagonal. Então, daqui, eu vou ir para um lado e para o outro. Não vou para o outro porque estou com o microfone. Aí, beleza? Então, eu vou para um lado e para o outro. Deixa eu tirar esse daqui. E esse movimento, ele vai ser feito 3 séries de 20 repetições. Tá bom? Então, o que eu tenho que observar nesse movimento do meu aluno? Nesse movimento especificamente do meu aluno, o que eu vou ter que fazer? Vou falar para ele manter a perna estendida, não tirar a mão do chão, e é para controlar a mão, não é para deixar o pé chegar lá na mão despencando. É para controlar até chegar na mão e voltar. Tá bom? Então, fez sentido? Vocês entenderam por que eu escolhi cada movimento desse? E galera, é muito importante, tá? Que a gente faça isso não só pra gente, tá? A gente demonstre para o aluno o porquê que a gente está escolhendo cada coisa. Eu conheço muito profissional aí que não gosta de explicar. Às vezes o aluno fala, mas para que a gente está fazendo isso agora? E o coach se sente acuado. Para mim, se sentir acuado significa que você não sabe a resposta da pergunta, tá? Não, eu adoro falar para os meus alunos, a gente vai fazer isso porque vai ajudar nisso. Ou a gente está fazendo isso nesse momento para ajudar em tal momento. Tá bom? Isso é ser profissional de educação física, né? A gente mostrar o que está acontecendo, mostrar os próximos passos. Vai ajudar ele a entender como que está o processo, tá bom? Afinal de contas, ele quer resultado. Ele só te procurou porque ele quer resultado, tá? E você explicando para ele todos os processos, ele vai ter clareza de onde ele está em relação ao resultado, ao objetivo dele, ok? Beleza, agora a gente vai para a quarta parte desse treino. Na quarta parte desse treino de hoje, a gente vai também olhar a similaridade com o movimento e também o que o aluno precisa adquirir ou aprimorar, tá bom? Então, como assim, Nath? Agora é a parte dos educativos. Então, lembra, similaridade com o movimento. Não adianta eu estar querendo ensinar rope climb para ele e querer ensinar, sei lá, pull-up na barra, tá? Então, vê direitinho, olha e fala, esse movimento está realmente educando, está deixando o meu aluno mais próximo do objetivo dele de subir na corda? Então, é essa pergunta que a gente tem que se fazer para todos os movimentos, tá bom? Mas hoje, especificamente, aí pensando na corda, no rope climb. Então, similaridade com o movimento, ou seja, tem que ser um movimento de puxar, tem que ser um movimento que aproxima o pé lá da mão, tá bom? E lembrando que esses educativos são mais avançados, então para alunos iniciantes esses educativos ficariam muito desafiador, tá bom? Beleza. Então, primeiro a gente faria o rope jumping pull-up. Nath, como assim? Que nome comprido é esse? O que isso significa? A gente vai fazer um salto, segurar na corda e fazer um pull-up, tá? Então, ó, salto, segura, pull-up. Beleza? Basicamente é isso. O que a gente tem que olhar para esse movimento? O aluno tem que saltar o mais alto que ele conseguir, agarrar a corda com as duas mãos próximas uma da outra, tá? Então, próximo uma da outra. E fazer uma flexão como se quisesse passar o queixo da mão, ok? Assim como a gente passa o queixo da barra para fazer o pull-up. Beleza? E estrito quase, tá? Você não usa um keeping. O seu aluno deve usar sempre o... Eita, nós, calma aí. Deve usar o impulso da perna, beleza? Esse seria o nosso primeiro educativo.
O nosso segundo educativo, eu faria o jumping toe to range. Então, eu faria o salto e tocaria o pé lá na mão, sem me preocupar com a corda, como se fosse um toe to bar, tá? Vou virar aqui em vocês um pouquinho para vocês conseguirem ver melhor. Então, vou saltar, vou bater meu pé na mão. Deu para ver? Deixa eu fazer mais uma vez para cá. Vou saltar, vou bater meu pé na mão. Tá bom? Beleza. Nath, mas a corda ficou no meio da sua perna. Tudo bem. Isso é só para o aluno. Esse educativo, ele tem o intuito de colocar... Para que eu vou passar ele? Porque eu quero que o aluno entenda que o pé dele tem que tocar a mão dele. E eu quero que ele entenda que, sim, é possível, tá? Porque quando ele pensa em ancoragem, ele fica muito enrolado, muito preocupado com a corda e esquece que ele tem que esperar o pé chegar lá na mão para depois fazer a ancoragem. Tá bom? Então é isso que eu quero trabalhar nesse momento com esse aluno. Tá bom? Ah, beleza. Meu aluno conseguiu fazer esse movimento. Passou por esse degrau. Então, ele estava aqui no primeiro degrau, fez o primeiro educativo, subiu um degrau. Fez o segundo educativo, subiu mais um degrau. Agora, ele vai fazer o movimento em X. Então, ele vai saltar com a perna em forma de indinho, em X. Tá bom? Esse salto em X é perna cruzada. Tá? Só que agora, a corda tem que estar fora dos meus dois pés. Então, percebe? Agora que ele já entendeu que o pé dele chega lá, ele vai fazer o pé tocar lá, só que com a corda fora do pé. Então, daqui, ó, ele vai saltar e vai bater o pé lá com a perna em X. Então, a gente tem que falar para o nosso aluno que ele tem que encostar o cadarço na corda e o pé na mão, ok? Nath, beleza, meu aluno conseguiu fazer esse movimento. Aí sim, a gente vai fazer a primeira ancoragem com ele. Percebe como fazer técnica de rope climb de avançados não necessariamente quer dizer só legless. Por quê? Porque o legless, beleza, é uma técnica avançada. Só que às vezes a gente está passando o legless para o aluno e esse aluno mal sabe fazer as ancoragens certas. Tá? A gente está colocando ele para avançar e ele não está conseguindo chegar o pé lá na mão. Tá? Então, é errado passar o legless? Não, não é errado, tá, gente? Vamos, de novo, não é receita de bolo, não tem certo, totalmente errado, desde que você saiba o porquê que você está passando cada coisa naquele momento, tá bom? Então, Nath, eu posso passar a rope climb legless para o meu aluno avançado? Pode não, deve, tá? Mas primeiro ele tem que ter feito esse processo de sim conseguir fazer uma ancoragem com o pé lá próximo da mão. Às vezes a gente está passando o legless para o nosso aluno que mal consegue fazer uma ancoragem direito, só está acostumado a subir no braço. Ah, mas ele tem facilidade para subir no braço. Excelente. Só que ele tem facilidade para fazer isso com intensidade? Se não, então ele ainda não, ele precisa aprender um pouco mais de técnica, porque senão quando tiver num odd, ele não vai conseguir fazer, tá? Ou vai começar a sentir lá o cotovelo, aquela clássica epicondilite lá. Por quê? Está fazendo muita força bruta aonde não precisava ser feita. Tá bom? Beleza, e falando em intensidade, chegou a quinta parte do nosso treino, que é a intensidade, que é colocar a parte do rendimento aí, tá bom? Rendimento, intensidade. O que eu vou levar em consideração para escolher o movimento aqui? Levar em consideração que o aluno precisa adquirir e aprimorar. Então, eu penso em 2 protocolos para colocar nesse rendimento. Ou EMON ou RM. Nath, não sei do que você está falando. EMON é o máximo
de repetições dentro... desculpa. EMON é quando eu deixo um tempo determinado, certo? Então, por exemplo, EMON de 5 minutos. Ou seja, 1 minuto para fazer cada tarefa. Então, um exemplo aqui agora para vocês. 2 rope climbs por minuto, 5 vezes. Basicamente, eu acabei de descrever um EMON, tá bom? Então, eu dou um volume que eu quero que ele faça dentro daquele tempo. E, normalmente, esse volume e esse tempo, eles estão atrelados a um tempo de descanso. Então, ele tem 1 minuto para fazer 2 rope climb. Se ele fizer em 20 segundos, ele vai descansar os outros 40 segundos. Tá bom? Então, ele vai sempre fazer aquele volume e descansar o restante do tempo. Ok? E RM? RM significa repetição máxima. Então, essa minha repetição máxima Feras, dicas de Bar Muscle Up, peguei tudo. Isso aí, Gerlina. Muito bom. Obrigada. Então, assim, beleza, EMON pensar. E, normalmente, quando eu falo EMON, a gente quer trabalhar consistência, a gente quer trabalhar técnica, sem muita correria, tá? Eu dou um tempo controlado para a pessoa, mas não um tempo tão justo que a pessoa não consiga fazer, tá bom? Tem que sempre ter um pouquinho de descanso lá. E RM é uma repetição máxima, então eu dou um tempo, que pode ser, por exemplo, 1 minuto, 10 minutos, 3 minutos, depende do que você quer, do que você quer e de que movimento você quer também. E aí você coloca um movimento, o máximo de repetições dentro daquele tempo. Então, outro exemplo aqui, RM de 1 minuto de rope climb. Então, eu quero que ele faça o máximo de repetições que ele conseguir dentro de 1 minuto. Normalmente, eu aplico esse protocolo quando eu quero fazer um teste de rendimento ou um reteste. Meu aluno foi lá, fez o movimento, fez o teste, né, fez um RM, um movimento dentro de 1 minuto ele conseguiu fazer. Daqui a 1 mês, por exemplo, eu faço esse reteste para comparar, para ver o que melhorou, se melhorou, tá bom? E aí, nesse reteste, eu aplico de novo uma RM. Mas nesse intervalo, eu usaria EMON. Beleza? Fechou? Deu para entender toda essa parte de como escolher cada critério para cada movimento? Tudo tem uma razão, né? A gente é condenado no mundo do CrossFit por... as coisas são aleatórias, porque a pessoa coloca o que quer, como quer, quando quer, porque não tem periodização, não tem... A gente só sofre com isso quem realmente não faz periodização, quem não sabe, quem pega ar com esse tipo de pergunta, né, com esse tipo de acusação. Eu não pego ar com isso. Lá no comecinho, quando eu estava começando no mundo do CrossFit, eu pegava ar. Quando falavam, mas CrossFitter não... Professor de CrossFit coloca lá o que quer da cabeça, não dá trabalho, escolhe o que quer, monta de qualquer jeito, não faz periodização. Eu sofria no começo, porque eu falava, não, faz sim, eu queria justificar para a pessoa. E aí tem 2 coisas. Não adianta você querer explicar para quem não quer entender. Então, quem não quer entender, gente, não perde seu tempo, sabe? Usa seu tempo para coisas boas, não perde seu tempo. Então, isso é uma das coisas que eu aprendi conforme for passando o tempo. E outra, eu aprendi que eu não tenho que pegar pilha com isso, porque eu sei que não é assim. E se alguém que tiver, né, contra isso, então quem achar isso e estiver disposto a me escutar, vai saber que eu sim tenho critério, que sim, eu sei por que eu estou usando, eu periodizo os treinos, tá? Então, por isso que eu não me ofendo. Porque se a pessoa tiver meia dúzia tiver 5 minutos para conversar comigo, eu justifico para ela tudo que eu coloco nos meus treinos. Então, por isso que eu não pego pilha, não pego ar não, tá? Então, é isso, gente. Vamos aproveitar o nosso tempo com o que a gente tem de bom para acrescentar na vida de alguém. Se a pessoa não quer te escutar, não fica dando martelada, porque você só está perdendo o seu tempo, tá bom? Beleza. Vamos lá, Nath, aulas individuais, perfeito, entendi tudo, Nath. Mas e para aulas coletivas? E numa aula que tem
iniciante, intermediário, avançado, tudo na mesma aula. Como que eu vou passar isso para os meus alunos? Normalmente o WOD, né, assim, o treino completo de CrossFit ou de cross training tem 3 partes, no geral, tá? Tem alguns boxes que trabalham de forma um pouquinho diferente, inclusive aqui na Kahui, mas no geral, né, é 3 blocos. Então, o bloco de aquecimento, técnica e WOD. Então, na parte do aquecimento, quando eu estou pensando em aula coletiva, eu sempre gosto de fazer um estímulo que seja já mais específico para a parte técnica. Por quê? Logo em seguida do aquecimento vai ser parte técnica. Então não adianta, eu já tenho que usar o tempo, a gente só tem 1 hora para trabalhar tudo. Então eu tenho que usar isso ao meu favor. Por exemplo, lá no aquecimento, vamos dar um exemplo, tá? Que hoje aqui na Kahui tivesse técnica de rope climb, certo? E tivesse o WOD que é mesmo o WOD de hoje, que são 8 overheads e 4 bar muscle up, o máximo de voltas em 12 minutos. Eu poderia muito bem colocar lá na parte do aquecimento coisas específicas para o overhead só, ou só para o bar muscle up, tá? Mas não, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer um aquecimento mais focado para a parte técnica e também pode ser para o WOD, mas eu estou enfatizando um pouco isso porque, no geral, né, os programadores aí de treino, eles pensam muito lá na parte do WOD e acabam esquecendo da parte técnica, tá? Então é por isso que é tão importante a gente vincular. Então eu não poderia fazer uma mobilidade de overhead? Poderia, não tem problema nenhum, tá? Mas não esquece de trabalhar também, aquecer para a parte técnica, ok? Beleza. Então, o que eu faria aqui? Na parte do aquecimento da aula coletiva, eu faria 3 rounds, por exemplo, de 10 movimentos da mesma mobilidade que eu usei para o individual, 10 movimentos de pull down, que é o mesmo movimento que eu usei para as aulas individuais, só muda o volume, né? E ativação pendurado na barra, escapular também. 3 rounds. Esse ia ser o nosso aquecimento. Percebe que eu já usei tanto da mobilidade quanto da ativação para já linkar aí com a minha parte técnica, tá bom? E aí na parte técnica, eu gosto de deixar um ambiente um pouco mais controlado. Então, por quê? Normalmente, tem alguns boxes que dão aula em 2, 3 pessoas, mas tem box que você está sozinho dando aula. Então, para você conseguir controlar a sala, para ser seguro para todos os seus alunos, o ideal é que você passe um educativo por vez, tá? Então, passa um estímulo, observa de todo mundo. Deixa eu ver aqui. Voltou. Passa um estímulo, corrige, analisa todo mundo. Certifica que você viu todo mundo pelo menos uma vez, tá? Não deixa ninguém de fora. Mas como assim, Nath? Nessa parte técnica, como que eu vou fazer? Por exemplo, para alunos iniciantes, eles fariam o mesmo estímulo que eu passei aqui. Só que eles fariam sentado numa caixa, tá? Então, vou pegar aqui a caixa rapidinho. Para demonstrar. Os 4 educativos que eu passei para alunos avançados, eu só vou adaptar, tá bom? A técnica para os iniciantes e para o intermediário. Então, para o iniciante, como que eu faria? O primeiro não era para saltar e fazer um pull-up? Como é? Deixa eu virar um pouquinho mais. Saltar e fazer um pull-up, eu faria o meu aluno segurar o mais alto que ele conseguisse e tentar tirar o bumbum, tirar o quadril da caixa, tá bom? Então, esse seria um estímulo para ele já começar a ganhar força. Para o aluno intermediário, ele faria a mesma coisa,
só que em pé. Tentar passar o queixo da mão. Beleza? E o avançado saltando, igual a gente fez na planilha do individual. Tá bom? Beleza. E o segundo educativo, Nath? Aquele de bater o pé lá na mão. Mesma coisa, ó, o aluno vai estar sentado na caixa, segurou acima da cabeça, ele vai ter que tocar o pé lá na mão. Isso para aluno iniciante. Para aluno intermediário, segundo educativo, como que ficaria? Mesma coisa. Mão acima da cabeça, toca o pé na mão. Beleza? E o avançado saltando igual a gente fez na planilha individual. Depois, a gente não fazia aquele com X? Mesma coisa. Aluno iniciante vai fazer na caixa, deixando a corda para fora, mão acima da cabeça, toca o pé lá na mão, fazendo X com a corda para fora dos pés. Beleza? A intermediário, mesma coisa em pé e avançado saltando. Percebe? Tudo dá para adaptar. E se a gente fizer isso no comando, fica ainda melhor. Tá bom? E se você ainda tem tempo, né, dentro dessa parte técnica antes do seu WOD às vezes é um pouquinho mais curto, eu gosto de colocar também um rendimento, tá? Porque eu fiz a parte técnica e coloquei essa parte técnica aí dentro de 10 minutinhos aí de aula. Beleza? Então, mas agora eu fiz tudo bem controlado, né? Então, o aluno fez no meu comando, sob meu controle. E se esse aluno agora precisa colocar intensidade? Eu colocaria um EMON de 3 minutos, então rapidinho soltaria um EMON de 3 minutos, que por minuto esse aluno iniciante faria 3 movimentos de tocar o pé lá na mão e fazer a ancoragem tirando o quadril do solo. Então daqui, toca o pé lá na mão, tira o quadril da caixa. Então faz a ancoragem, tira o quadril da caixa. Beleza. E os intermediários? Eu faria o mesmo EMON de 3 minutos, só que aí eu soltaria, para cada 1 minuto, eu faria um rope climb, então um movimento de subida da corda. E para os avançados, mesma coisa, só que aí arriscaria fazer o legless. Beleza? Então, deu para entender de forma geral como isso aconteceria? Manda um joinha aí se deu para entender. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula de hoje, ou sobre alguma coisa que vocês queiram falar sobre rope climb, algum educativo, algo do tipo, pode me mandar. Eu vou ficar mais 2 minutinhos aqui e aí vocês já me respondem, beleza? Deu para entender, né, Paula? Isso aí. Leonardo. Muito bom. Gostando de ver aí, galera. Galera, se você... Adri também está aqui no YouTube. Elimar está aqui no YouTube também. Muito bom, galera. Então, se você perdeu, né? Se você perdeu algum trechinho dessa aula, não conseguiu fazer algum trechinho, né, assistir algum trechinho dessa aula, vai estar lá disponível no YouTube. Nath, nossa, achei muito legal. Eu queria que meu coach soubesse disso. Ou queria que um coach amigo meu soubesse disso. Encaminha, né? Manda lá esse vídeo para a pessoa se isso te ajudou de alguma forma. Tá? Então, clica aí no aviãozinho e manda para a pessoa. Fala, segue ela lá que tem algo a acrescentar. Tá bom? Então, tanto lá no YouTube... O legal do YouTube é que vocês conseguem receber alerta, né? Mas eu também sempre deixo aí um campinho de contagem regressiva. Então fica de olho que toda terça-feira a gente tem live a 1h e também tem o podcast que sai toda sexta-feira às 15 horas. Tá bom? Então é isso, meu povo. Deixa eu ver aqui que alguém me mandou alguma coisa. Paulo, tenho alguns alunos
no box que têm dificuldade em executar alguns exercícios, quando eles não têm mobilidade suficiente para fazer uma técnica. Passo assim mesmo? A dificuldade, a questão aqui do Paulo é que tem alguns alunos que por falta de mobilidade não conseguem fazer o movimento. Se mesmo assim ele passa o movimento. Sim, dá o estímulo para esse aluno, porém dá o estímulo às vezes adaptado, tá? Vou dar um exemplo. Então, por exemplo, o aluno ele tem muita dificuldade em se manter pendurado com o cotovelo estendido, porque ele é muito encurtado e o cotovelo flexiona para fazer o movimento da barra, por exemplo. Faz adaptado, ou seja, com o pé na caixa, vai trabalhando o movimento de pull-up mesmo assim na caixa, que aí não vai exigir tanto da articulação dele, mas trabalha a mobilidade todos os dias, passa mobilidade todos os dias para o seu aluno. Isso tem que melhorar, ok? Porque senão realmente vai causar lesão. Se a gente ficar forçando o aluno, ou né, ficar mandando o aluno fazer, mesmo sem mobilidade e sem adaptar, e também não trabalhar a mobilidade, isso vai causar lesão. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Entrou atrasado hoje, né, Elimar? Não tem problema. Lembra lá do YouTube, tem lá no YouTube. Aqui no Insta não fica salvo, mas se inscreve lá no canal do YouTube que vocês... E aperta o sininho que vocês começam a receber alerta, tá bom? Valeu, galera. Muito obrigada e até a próxima. Valeu! Deixa eu responder aqui para o Paulo. Alunos com lesão podem treinar treino adaptado que não force a lesão? Sim, Paulo. Podem e devem, tá? Até para tentar melhorar essa lesão. Então, ganhar mobilidade, fazer ativação, trabalhar, dependendo da articulação, trabalhar fortalecimento de core também vai ajudar bastante, tá? Mas o movimento e a atividade física sempre vai ser a solução do problema e nunca o vilão, beleza? Se precisar às vezes, né, você não sabe muito bem como adaptar, tá com alguma dificuldade, me manda vídeo do seu aluno, da sua aluna, que eu ajudo você a adaptar, ajudar aí, tá bom? Me manda aí, pode ser por DM, por inbox. Beleza? Valeu, galera. Fechou.